Oi, pessoas! Lá estou eu aqui de volta com mais um vídeo da série Mão na Massa. Hoje nós vamos falar sobre como aproveitar aquelas plantas que vão ficando lá no depósito, uma haste de uma, duas da outra, três da outra. O que eu posso fazer para evitar desperdícios e fazer uma desova dessas plantas que vão ficando lá no depósito, vão ficando lá no ateliê e a gente acaba não usando. Então hoje o vídeo vai ser muito criativo e cheio de ideias para você aí do outro lado da telinha me acompanhar e colocar em prática. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, decoradora, design floral e criadora do método Arranjos de Impacto. E eu te ajudo a faturar R$ 5.000 em 30 dias, criando arranjos artificiais sem estoque de casa. Não é uma mega oportunidade? Iniciando esse vídeo aqui, vamos lá então, Ana, como é que eu faço para tirar essas plantinhas que vão ficando ali, uns galinhos aqui, outros lá, e a gente acaba não dando importância para elas e ali vai ficando o quê? Dinheiro parado, não é? Então, vamos lá que eu vou ensinar você e vou dar muitas dicas valiosas para que você não tenha mais essas plantinhas encostadas lá, dinheirinho parado, e vamos movimentar, criar arranjos e vender muito. Primeiro passo, então, eu separei uma peça aqui, tá? Uma peça em cerâmica comum, poderia ser um vaso de vidro, poderia ser uma bombonière aí da casa que a tampa já desfez, poderia ser uma infinidade de coisas para que você possa criar esse arranjo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei a minha argila no fundo dessa peça, tá? Trabalhei uma argila. Não tirei essa argila do saquinho porque não tem necessidade, tá? Ela vai enrijecer com o tempo, vai demorar um pouquinho mais, vai, né? Mas não tem problema. E eu coloquei aqui o musgo, tá? Esse musgo verde aqui pode ser um musgo um pouco mais rústico, um pouco mais de cipó, enfim, o musgo da sua escolha. Poderia ter colocado aqui um acabamento de casca. Aí você vai usar o que você tem em mãos, o que você tem aí na sua casa para fazer para fazer essa camuflagem, para você fechar isso aqui, tá? Então, a gente vai iniciar a criação aqui. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é qual material que eu vou precisar para a gente começar. Então, eu preciso de argila, eu preciso de musgo, eu preciso de um bom alicate, por conta que as plantas são aramadas, você precisa ter um alicate de corte bom, né, de pressão. E aqui eu separei algumas coisas que eu tinha aqui que foram ficando e sobrando ali no depósito, que às vezes a gente vai deixando de cantinho, não tem mais copo de leite para criar um arranjo um pouco mais encorpado, e ele tá ali no cantinho, né? Ficou só um galinho aqui, ó, amarradinho, que vem com 5 hastes de copo de leite. O que eu posso fazer com ele? Esse mosquitinho, eu só tenho um, não tenho mais mosquitinho desse daqui. Percebe? Olha que lindo. Então, o que que eu vou fazer com o mosquitinho? Vocês vão descobrir. Aqui eu tenho 2 galinhos de florzinha do campo, tá? Perceba que aqui a gente, olha aqui, temos a mesma tonalidade. Mas às vezes que tá um cantinho, outro no outro, a gente acaba não dando importância. E na hora que a gente fala, nossa, isso aqui dá pra usar com aquilo, dá pra gente casar com aquela outra peça, e a gente consegue criar um arranjo. Esse complemento aqui, ó, apenas 3 galinhos eu tenho dele. O que que eu posso fazer? Agora que começa a criação para a gente fazer o quê? Um arranjo desconstruído. O que que é um arranjo desconstruído? É um arranjo que pode ter várias alturas, é um arranjo que pode ter várias folhagens, a gente pode trabalhar um mix. E a forma de trabalhar esse arranjo desconstruído é justamente, foi criado essa forma de arranjo desconstruído justamente para que a gente possa fazer essa desova. Pegar uma folhagem né, que está ali, pegar uma flor que está ali no cantinho e a gente não está dando importância. Então, agora nós vamos iniciar essa criação. Bora lá? Mão na massa comigo? Então, primeiro passo aqui. Eu vou começar trabalhando com o verde, porque como eu tenho poucos pontos de florzinhas, flores do campo, mosquitinho, eu venho depois com elas pontuando em algumas partes. Então, o verde, como tem um pouquinho mais, né, e ele tem um pouquinho mais de volume, eu vou iniciar com ele. Perceba que a primeira parte que eu vou fazer aqui, tá? Eu poderia colocar ele aqui e ir abrindo, tá? Sem problema algum. E posso também dividir essas hastes, tá? Perceba aqui, ó, que eu gosto de fazer o quê? Trabalhar bastante essa questão do molde. Olha aqui, gente. Essa plantinha, ó, tá vendo que ela tá aqui embaixo? Se eu fizer esse movimento, ela vai subir? Olha aqui, ó a diferença. Esse movimento, ele faz toda a diferença. E muitas plantas, você tem que observar bem e fazer isso aqui. Por quê? Porque essa haste desce na argila e fica aqui toda a ponta. Se eu descer na argila isso aqui inteiro,
Percebe que eu vou ficar só com essa pontinha para fora da peça? Olha só. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento, tá? Aqui, por exemplo, se eu utilizar aqui ele inteiro e for abrindo aqui, levantando as minhas hastes, tá? Trabalhando dessa forma, nada impede de eu vir trabalhando as outras coisas aqui no meio, tá? Vou te mostrar uma proposta, ó. Levantei aqui e posso vir trabalhando as minhas outras plantinhas no meio. Mas como eu quero fazer um arranjo desconstruído com diferenças de altura, eu quero fazer algo um pouco mais natural, mais despojado, o que eu vou fazer? Eu vou vir desmembrando essas hastes aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Corte, ó. Desmembrar. Gosto de trabalhar primeiramente o entorno da peça, olha só, ó. Aqui, perceba que tá bem abertinho. Vou trabalhar essa minha peça toda ao redor, tá? Não preciso colocar uma em cima da outra, eu posso dar esse intervalo aqui entre uma plantinha e outra para ficar justamente um arranjo mais leve, né? Que não fica aquela coisa toda apertadinha, amassadinha. Quanto mais leve, quanto mais natural, quanto mais despojado, mais próximo ele fica, né, do realista. Então, ele enche os olhos, as pessoas olham e falam: uau, que arranjo lindo, que diferente, né? Bem flores do campo, uma coisa bem natural, e é isso, esse é o intuito que eu gosto sempre de falar, né? Para quem ainda não me conhece, vai entendendo que eu sou muito essa essência natureza, eu trago muita inspiração lá da natureza. Então, sobre isso que a gente vai falar, o desconstruído é isso, né? É trabalhar vários contextos, vários estilos e criando algo desconstruído bem despojado. Então, aqui a gente vai fazer todos os cortes, tá? Eu vou trabalhando o entorno dessa peça, olha aqui, ó, de maneira bem leve, desço aqui. Até onde eu vou descer, ó, percebe aqui, ó? Eu vou descer na argila até aqui, para que isso aqui a gente tire para fora da peça, ó, pra gente não camuflar tudo, descer isso aqui inteiro na peça. E aí vai ficar amassadinho. Então, quanto mais a pontinha ficar para fora, mais, olha aqui, ó, mais esse arranjo, ele vai ficar com esse balanço, ele vai ficar mais despojado, tá? Então, o próximo passo. Aí, se nós quisermos dar uma diferença de altura nesse arranjo, a gente pode deixar uma haste central, ó, sem corte aqui. Ou nós podemos fazer o quê? Cortar um pouquinho aqui, não cortar aqui, ó. Deixar isso aqui como referência, ó, para que esse arranjo ele fique com o centro dele um pouco mais alto e as extremidades dele mais baixo. Então, fica esse caimento, essa forma realmente desconstruída. Olha aqui, ó. Percebe já que isso aqui deu uma super diferença? Olha aqui. Olha a diferença. Isso aqui vai descendo, ó, em camada. Isso é muito legal. Então, eu gosto muito desses truques, gosto de fazer com que esses arranjos, eles fiquem mesmo, assim, realistas, sabe? Aqui, vou continuar, olha aqui, o entorno da minha peça, percebe, ó? Não vou colocando apertadinho, não, um em cima do outro, não, ó. Eu vou dando esse espacinho para que eles fiquem, assim, ó, mais soltinhos, né? Com esse movimento mais bacana. Aqui é a mesma coisa, olha aqui, ó, distância. Percebe que eu só tenho 3 galinhos desse aqui. Então, eu vou fazer o entorno aqui, vou trazer essa leveza. E depois a gente tem um que eu vou usar os dois aqui para fazer em volta desse arranjo. Depois a gente vai ter um para ir trabalhando conforme nós vamos colocando as flores do campo. E, ó, não esquecer disso aqui que eu falei lá no início, ó. As plantinhas vêm tudo lá embaixo, ó. Se eu colocar ela aqui, ela vai sumir lá. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou trazendo elas para cima, olha só. Posso trazer uma mais retinha, outra posso girar, que ela vai pro outro ladinho, ó. Isso aqui é uma dica muito importante, gente, muito importante. Então, detalhes, tá? Prestem atenção nos detalhes, tenha paciência, porque a criação do arranjo é como pintar uma tela, é uma obra de arte. É, né, uma coisinha de cada vez, é cautela, olha, analisa, vamos lá, aqui tá precisando, aqui não. É sobre isso, tá? E nada impede de você montar esse arranjo na argila, e não deu certo, não você desmontar, refazer. É isso, a gente precisa chegar na perfeição, né, de algo que a gente realmente busca. Eu busco algo que fique realmente bacana, harmônico, já tá ganhando forma aqui. Mesma coisa, vamos subindo tudo. Ó, a pontinha dele, tá vendo que tá aqui, ó? Tem tipo uma sementinha, a gente vai subir até lá em cima primeiro. Ó, olha que legal. Olha só. Olha aqui, sobrou isso aqui tudo de cabinho. Então, a gente vai vir aqui no cantinho.
Veja que legal, já olha aqui, o que a gente já ganhou aqui. Olha que bacana. Qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai fazer uma distribuição usando a florzinha do campo, usando esse mosquitinho que ficou aqui, uma unidade apenas, e podemos ir trabalhando dessa forma. Tá vendo que aqui, ó, esse caulezinho aqui, ele é bem curtinho? Se eu cortar aqui, provavelmente eu vou ter que descer e vai ficar só isso aqui pra fora. Eu vou ter que trabalhar o quê? Eu vou ter que abrir o máximo possível, tá? Porque a gente vai encontrar e se deparar com plantinhas que ficam lá no depósito com alturas completamente diferentes. Algumas você pode cortar, outras você vai ter que alongar. Por isso que eu falo, a gente nunca pode jogar fora uma haste, às vezes, que nós vamos cortar, essa haste. Porque isso aqui que sobrou, muitas vezes eu vou utilizar para alongar algo que eu queira subir aqui e deixar um pouco mais alto. Então, nós podemos trabalhar dessa forma e nunca desprezar qualquer corte de haste que nós tenhamos, tá? Vou tirar o precinho aqui. E nós vamos aqui descer e desse jeito. Perceba que eu abri bem, deixo uma bem no centrinho para que elas possam mesclar aqui, ó. Eu só tenho duas, tá? Então, posso trabalhar uma aqui e elas vão se distribuindo pelos cantinhos. Ó, primeiro passo, desci uma aqui. Olha só já, gente, o efeito. Ó, e a gente pode ir passando ela no meio das folhinhas. Isso é muito legal. Ó, próxima, a mesma coisa, ó. Ó, vou abrindo, organizando. Já vou tirar meu precinho. Os preços você deixa tudo no cantinho para depois você unir, fazer o orçamento do seu arranjo, tá? Olha aqui, mais uma. Olha, gente, que mil esse arranjo já. Eu sou suspeita de falar, né, que eu sou apaixonada por isso, então, olha só. Tá vendo que já tá ganhando forma? Olha isso aqui já. Que bacana. Eu tenho só um mosquitinho e eu tenho mais só um capinzinho desse daqui. Então, eu tenho que ficar, assim, olhando de maneira, olha, melindrosa, como que eu vou trabalhar, para ficar realmente bacana e eu conseguir utilizar tudo e não ficar sobrando mais uma coisa, mais uma coisa. E aqui eu tenho um copo de leite, que eu lembro que eu falei só tinha 5 unidades. Então, eu vou vir com ele, tá? Vocês vão ver que efeito bem legal que vai dar. Como ele tá grande, e ele vai ficar às vezes passando a ponta, o ideal é que ele venha nos entremeios, saindo do meio do meu jardim florido aqui. Então, eu vou tirar uma pontinha dele e vou vir com o meu copo de leite aqui, saindo do pezinho aqui da minha florzinha do campo. Ó, faço uma inclinaçãozinha nele, ele já veio aqui pro meio. Como eu tenho 5, eu posso trabalhar um no cantinho, outro no outro. Aqui eu tenho 4, trabalhar um no meio, para eu tentar dispor meu copo de leite em cada cantinho, tá? Posso usar como referência isso que eu já cortei, para tentar deixar nas mesmas alturas. Nada impede também de eu fazer alturas diferentes, até porque eu estou trabalhando um arranjo desconstruído. Aqui, ó, a inclinaçãozinha também é interessante. Sempre trabalhar o molde. Olha que legal. Já está ganhando cara de arranjo desconstruído. Olha, aqui, agora vamos para outra partezinha. Posso usar tudo, sempre as referências. Olha que show. Agora vamos para o próximo. Veja bem que arranjo bacana. Olha só, gente, já estou apaixonada por esse arranjo e ainda nem terminei, tá? E aqui eu tenho mais um copo de leite, que eu posso usar ele como no meu centro aqui, uma referência aqui central. Ó, super legal. E agora eu tenho o quê? Uma haste do meu verdinho aqui para complementar e depois pontuar com o meu mosquitinho. Eu vou deixar para pontuar meu mosquitinho por último, tá? Porque essa daqui eu tenho vários já, eu posso mesclar e o mosquitinho só tem um. Então depois eu vou pontuar ele em alguns locais que eu achar que no final vai estar vago, tá? Sigo subindo aqui. Ó. E vamos indo nos pontinhos que estão mais vazios. Ó. Aqui. Sempre subir, tá? Aqui um outro pontinho. Olha só isso.
Me conta, já vai deixando seu comentário aqui, o que que você está achando, se você imaginava que esse arranjo ia chegar nesse resultado aqui. Se você aí tem planta estocada que já pode colocar a mão na massa, eu quero que você compartilhe aqui comigo. Nana, tenho aqui plantas estocadas, já tive ideia. Me conta, escreve aqui, ó, tive ideia, tive ideia. E isso é muito legal, porque a gente vai trazendo esse tipo de coisas que vai acontecendo no dia a dia aqui na empresa, né? Então, uma coisa que acontece que às vezes me incomodava vai ficar aquelas coisas e vai chegando nova. Às vezes as pessoas, né, os nossos colaboradores vão deixando os antiguinhos lá embaixo, colocando novo por cima. Eu falo, não, não, não. Pega aqueles outros dois, três lá e vamos criar um desconstruído. Aquela plantinha que tá lá no fundo do baú, lá guardadinha, ela vai ficar outra por cima, ela vai estragar e vocês não vão usar. Aí é dinheiro que a gente tá deixando jogando no lixo, no ralo, né? E não é assim. Tudo nós temos que aproveitar, tá bom? Aqui, nós vamos fazendo as mesmas coisas. Perceba que aqui ficou uma bem altinha, ó. E aqui, eu posso manter uma aqui do ladinho fazendo isso aqui, ó. Como essa daqui é mais alta, pode ficar no centro, essa daqui pode ficar mais tombadinha. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Lembra que o outro eu cortei a pontinha aqui, ó? Esse mesmo eu vou cortar. Olha que show. Está o meu arranjo. Esse tom ficou lindo, né? Um pouco mais lavanda nessa peça aqui. Espera que a hora de colocar, olha, entortou aqui minha haste. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui na hora de colocar. Vai ficando mais apertadinho para colocar a mão depois que tem bastante plantinha, né? Olha isso já. Se esse arranjo já não ficou incrível, eu poderia parar por aqui, ó. Mas por que que eu vou continuar um pouquinho? Porque só tem um desse e já deu certinho, combinou com a paleta de cores. Então, eu quero usar esse mosquitinho. A diferença é que eu vou fazer um desmembramento dele, tá? Vou desmembrar essas hastes aqui para trabalhar um pouco mais nos cantinhos aqui, ó. Que eu acho que vai ficar bem bacana. E eu vou trazer aqui para minha base. Trazer uma florzinha para base aqui, ó. Porque a gente tá com essas altinhas. Eu vou trazer esse mosquitinho aqui, intercalando ele nas minhas, né, nesse meu complementozinho verde aqui, que vai dar um efeito super legal. Olha só como já deu um efeito bacana aqui, ó. Porque daí eu tive esse, né, esse pontinho de lavanda mais alto, coloquei meu mosquitinho na ponta, tá? E aí ele já trouxe esse falo que esse pontinho aqui, que já fez toda a diferença, né? Um coringuinho aqui. Mesma coisa eu vou trazer aqui, vou trazer pro lado de cá, tá? Que é um arranjo que fica versátil, você pode usar em vários ambientes. É um arranjo que eu posso usar na bancada, posso usar numa mesa, né? Nada impede. Tanto de centro, uma mesa lateral, uma mesa de jantar. Olha, a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Pontuei. Quero pontuar, como eu pontuei esses cantinhos aqui, aqui eu já tenho uma florzinha do campo saindo, aqui também. Vou pontuar aqui ele um pouquinho mais alto. E já que eu vou colocar ele mais alto ali no pontinho, eu também não preciso tirar aqui essas hastes, ó. Vou fazer igual eu fiz com esse. Pra deixar ele dando uma iluminada aqui nesse centro aqui, ó. Vou descer ele aqui. Ó, vou descer. Posso fazer a mesma coisa aqui, cortar essa pontinha. Pra ele ficar nessa altura aqui desse complemento. Vamos lá. Descendo o mesmo mosquitinho aqui. Faço o quê? Deito essa lateralzinha pra cá. Deixo no centro essa parte mais alta. E aí, esse é o efeito aqui. Só vou intercalando. E aqui está o resultado do meu arranjo desconstruído, utilizando as plantas que tinha ficado lá no meu estoque, perdidinhas, e agora tem um arranjo lindo. E pode ter certeza que arranjo montado é arranjo vendido. Vocês não vão se cansar de ouvir isso da minha boca. Por quê? Porque o seu cliente jamais ia entender ou jamais ia ter noção que ele poderia ter um arranjo desse se suas plantas estivessem lá no fundo do baú guardadinha. E se você criou isso daqui, você vai mudar sua vitrine, já vai colocar lá, vai fazer um story lindo, uma foto maravilhosa, que esse arranjo vai ganhar um lar, pode ter certeza. Anota essa dica, arranjo montado e arranjo vendido. E se você gostou dessa dica valiosa, quer conteúdo desse estilo aqui mais, muita mão na massa, comenta aqui embaixo, mão na massa, dica da Ana, que vem muita coisa nova para vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!